Grandes Doutrinas Bíblicas, Volume 2, Capítulo 16. Tema: Justificação pela fé. Esta é a 50ª preleção que já tive o privilégio de apresentar-lhes neste grande, glorioso e, para mim, pelo menos fascinante tema, e sinto-me muito feliz em refletir sobre ele nesta ocasião em que analiso esta grande e vital doutrina da justificação somente pela fé, a doutrina bíblica da justificação. Não há melhor prova de que nós, cristãos, podemos aplicar nós mesmos para conhecermos a qualidade de vida que realmente temos em Cristo do que esta. Qual é a nossa reação ante a simples menção do termo justificação? É uma prova que todos os cristãos devem aplicar a si mesmos, especialmente na atualidade, pois se há uma palavra que se tem distinguido mais proeminentemente, especialmente na história do protestantismo, mais que qualquer outra, é a grande palavra justificação. Foi a redescoberta da doutrina da justificação somente pela fé que transformou a vida do poderoso Martinho Lutero. Foi ela que trouxe a reforma protestante à existência. Foi ela que trouxe à lume tudo o que tem sido de mais glorioso nos anais da causa protestante desde então. Por alguma razão peculiar, porém, não parecemos reagir a essas grandes palavras como no passado. Algo de errado tem acontecido, mesmo com o nosso protestantismo. Não quero dizer com isso que o anticatolicismo, que é uma coisa muito diferente, significa um protestantismo positivo. Deveria haver uma vibração na própria palavra, especialmente quando alguém compreende sua história. A grande pergunta, porém, é: qual foi o segredo da reforma protestante? O que Martinho Lutero redescobriu? O que ele descobriu quando se voltou para as Escrituras? E vocês podem perceber, portanto, que é algo muitíssimo vital e sobre o qual devemos estar absolutamente esclarecidos. Assim, outra boa maneira de testar-nos consiste em retratar-nos sentados a uma mesa, com uma prova à nossa frente. E eis aqui um dos itens. Apresento a exposição da doutrina da justificação somente pela fé. Sabem dizer o que faz de vocês protestantes, o que distingue vocês dos católicos romanos? Eis o teste. Portanto, examinemos esta doutrina juntos e provavelmente a melhor introdução seja a histórica. Por que Martinho Lutero sentiu-se tão perturbado antes de sua conversão? O que será que estava errado com ele antes que esta verdade se patenteasse diante dele? E o que está errado com todos aqueles que estão confusos, indefinidos e incertos no tocante a toda a questão da justificação pela fé? Ora, não porque Martinho Lutero nunca tivesse ouvido o termo justificação, pois ele o havia ouvido. O que estava errado com ele foi que tinha um conceito errôneo acerca da justificação. Noutras palavras, ele tinha o típico conceito católico romano da justificação pela fé. Os católicos romanos alegam ensinar esta doutrina, no entanto, jamais afirmam justificação somente pela fé. Eles consideram esse termo como sendo heresia protestante. Em primeiro lugar, pois, focalizemos esse erro católico romano, o qual, em sua essência, é como segue. A Igreja Católica Romana confunde justificação com santificação. E esse foi o problema com Martinho Lutero antes de sua conversão. O conceito católico romano de justificação consiste, antes de tudo, em que ele significa e inclui o perdão dos pecados.
E estão totalmente certos nesse ponto. Mas acrescentam que o pecado inerente em nós é tirado de nós por causa de Cristo. E ainda não param por aí. Prosseguem dizendo que na justificação há uma infusão positiva da graça em nós. E essa vem, naturalmente, por meio do batismo. Dizem que no ato do batismo a graça é realmente infundida na pessoa que é batizada, e essa faz parte da justificação. O perdão, a remoção do pecado, sim, mas também a infusão no batismo de uma justiça positiva, e não meramente uma justiça positiva, mas também a vida de Deus. E então os católicos romanos prosseguem dizendo que a justificação é progressiva. E claro que eles são totalmente consistentes nesse ponto. Se tal infusão da graça existe, ela crescerá e se desenvolverá. A justificação tem de ser progressiva. Além do mais, tipicamente, eles são obrigados a ir além e até dizer, ainda que ela pode ser perdida, no caso, nos tornemos culpados do que denominam de pecado mortal. Todavia, se a perdermos, dizem que podemos reconquistá-la passando através do sacramento de penitência e o processo de reconquista será completado no purgatório. Ora, essa é a característica do conceito católico romano e esse foi o conceito sustentado por Martinho Lutero antes de sua conversão. Mas então, vocês se lembram, a história de sua vida prossegue relatando-nos que, repentinamente, ele viu uma declaração nas Escrituras. Ele a lera muitas vezes antes, porém, jamais a vira realmente. Eis o que ele viu. Mas o justo viverá da fé. Romanos 1,17. E essas palavras, em termos absolutos, mudaram tudo para ele. Toda a sua vida foi revolucionada. Ele se tornou literalmente um homem diferente. De súbito viu que toda a sua ideia anterior sobre a justificação fora completamente antibíblica, completamente falsa, e no momento em que percebeu isso, ele experimentou uma grande libertação na sua alma. Começou a pregar esta verdade, e então teve início uma grande e poderosa obra de reforma. O que exatamente, pois, Lutero percebeu? Percebeu que a justificação é um ato judicial de Deus, baseado na obra e mérito de Cristo, no qual ele declara como justos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Deus nos imputa e nos atribui a justiça de Cristo e descansamos nisso pela fé. Eis o que Lutero percebeu. Como consequência, no momento ele soube que estava de bem com Deus. O problema de Lutero havia sido aquele de Jó. Como pode o homem ser justo para com Deus? Jó 9, verso 2. Esse era o problema que oprimia a mente e o coração de Lutero. Lá estava ele, um monge, em sua cela, perguntando: como posso me justificar perante Deus? Ele jejuava, orava, suava, fazia boas obras e, todavia, estava o tempo todo cada vez mais cônscio da escuridão e das trevas de seu próprio coração e da absoluta e indizível justiça e santidade de Deus. E ele tentava ajustar-se, a fazer-se justo, de conformidade com o sistema católico romano, mas não podia. Todavia, repentinamente, ali estava ela. Deus o declara justo. E ele é justo porque Deus assim diz, porque Deus pôs a seu crédito a justiça do Senhor Jesus Cristo. Esse é o antecedente histórico no qual devemos regozijar-nos mais e mais. O ponto nevrálgico da questão é este. O grande equívoco em que todos nós tendemos a cair, como aconteceu com Lutero, com respeito à justificação, é que a nossa tendência é pensar que a justificação significa que somos feitos justos, ou bons, ou retos, ou santos. Mas isso é completamente errôneo. Na justificação, não somos feitos justos, somos declarados justos, o que é completamente diferente. Afirmar que na justificação somos feitos justos é confundi-la com a santificação. A justificação é algo legal ou forense. É Deus como juiz que é responsável por administrar sua própria lei, dizendo-nos que, com respeito à sua lei, ele está satisfeito conosco devido à justiça de Cristo.
A justificação é um ato declaratório, um ato que não faz nada a nós, porém diz algo sobre nós. Ele não tem referência ao meu real estado ou condição interior. Refere-se à minha situação ou posição, ao meu comparecimento à presença de Deus. Ora, essa é a doutrina bíblica da justificação. Isso é o que Lutero descobriu. Isso é o que ele começou a pregar e, em certo sentido, despendeu o resto de sua vida a proclamá-lo. É a grande doutrina central de todo o protestantismo. E vocês descobrirão que em cada avivamento ela sempre vem na vanguarda. Foi ela que Whitefield costumava pregar, como fez John Wesley. Assim, pois, convém-nos estabelecer esta argumentação. Como podemos provar que este é realmente o ensino bíblico concernente à justificação, em contraposição particularmente ao erro católico romano? E vocês devem ter observado, creio eu, que ele não é um erro restrito ao catolicismo romano. Permitam-me apresentar-lhes, portanto, o testemunho bíblico de que a justificação é de caráter forense e declarativo. Focalizem-na, antes de mais nada, no Velho Testamento. Lemos em Êxodo 23, verso 7. Guarda-te de acusares falsamente, e não matarás o inocente e justo, porque não justificarei o ímpio. Isso é o que Deus diz. Isso é o mandamento dado aos filhos de Israel, e ele significa: não deixarei impune o ímpio. Não direi que tais pessoas são sem culpa. Mas vejam também Deuteronômio 25, verso 1. Se houver contenda entre alguns, e vier a juízo para serem julgados, justificar-se-á ao inocente e ao culpado, condenar-se-á. Notem bem, uma vez mais, o contexto em que a palavra justificar é usada. Nele há uma controvérsia entre dois homens, e eles comparecem em juízo. Os juízes que julgam a causa estão informados. Justificarão o justo e condenarão o ímpio. Obviamente, essa é uma questão puramente legal. Esses juízes não irão mudar a natureza dos dois disputantes, mas irão fazer uma declaração. Pronunciarão uma sentença, dirão que um está certo e que o outro está errado. E o ato de declarar que um está certo é referido como justificar o justo. É uma ação legal. A seguir, vejam o outro versículo. O que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. Provérbio 17:15. Nesse importantíssimo provérbio, a justificação é confrontada com a condenação. Novamente, é uma questão legal. Em nenhum dos casos, vocês estão mudando a pessoa. Deus jamais nos proibiria de fazer de um homem um melhor homem. E se a justificação é o mesmo que santificação, então Deus nunca poderia dizer: aquele que justifica o ímpio é uma abominação para o Senhor, porque essa é uma boa coisa para se fazer. Não, a condenação é para aqueles que dizem que o homem mau é um bom homem, que o homem culpado não é culpado. Uma vez mais, o termo é de caráter forense. Lança em mão, porém, de um exemplo do uso deste termo no Novo Testamento. E todo o povo que ouviu o Senhor Jesus Cristo, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus. Lucas 7:29. Ora, isso só pode significar uma coisa. Estavam dizendo que Deus era justo e verdadeiro. Não estavam mudando a natureza ou o ser de Deus. No entanto, faziam uma declaração acerca dele. Justificaram a Deus. E a seguir, naturalmente, quando vocês leem os textos bíblicos do ensino direto acerca da justificação, descobrem que esse é o sentido que ela contém em todas as passagens. Leiam, por exemplo, Atos 13:39. E de todas as coisas de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés, por ele é justificado todo o que crê. Semelhantemente, naquela grande passagem clássica sobre toda esta questão, em Romanos 3, versos 20 a 28, esse mesmo termo, justificação, é constantemente reiterado. Porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado.
Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. E então vem a tremenda conclusão no versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Há, igualmente, aquelas importantíssimas afirmações no capítulo 4, versos 5 a 7, especialmente o 5º versículo. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Deus não justifica uma pessoa porque ela é boa. Essa é uma afirmação em relação aos ímpios. Eles não são mudados, não são feitos santos antes que Deus os justifique. Ele justifica o ímpio, e ainda há outras afirmações nesses versículos. Encontramos o mesmo ensino em Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. E a mesma coisa no versículo 9. Há também uma grande afirmação deste fato em Romanos capítulo 8, versos 30 a 34. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. E então isto: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E eis a resposta: é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Outra vez vocês podem ver que a justificação é confrontada com a condenação, e ninguém pode apresentar uma acusação, pois é Deus quem declara justas as pessoas. O tempo todo, a justificação é legal e forense, e ao prosseguirem com as Escrituras, vocês descobrirão a mesma coisa em outros lugares. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, verso 11. E em Gálatas 2,16 há uma afirmação paralela a essas de Romanos. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas é a grande epístola por meio da qual Martinho Lutero granjeou sua liberdade. Seu famoso comentário sobre a Epístola aos Gálatas é um livro que vocês precisam ler. E quanto mais vocês avançam em sua leitura, mais se deleitarão nela. Não se agastem por causa de sua polêmica contra os católicos romanos. Ele tinha que fazer isso, porquanto é necessário mostrar tanto o que está errado quanto o que está certo. Hoje em dia, as pessoas não gostam disso, mas Lutero tinha que fazê-lo. E creio que nós devemos fazê-lo em nossa época e geração. Portanto, adquira o comentário de Lutero sobre a Epístola aos Gálatas e acompanhem a sua poderosa exposição de grandes versículos, como capítulos 2, 16 e 3, verso 11. Ora, em todos os exemplos que apresentei até aqui, Deus faz uma declaração legal de que todas as exigências da lei sobre nós, como condição de vida, são plenamente satisfeitas em relação a todos os que creem no Senhor Jesus Cristo. Não mais estamos no estado de condenação. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1. Por quê? Porque Deus o declarou. Ele é o legislador. E ele diz que Cristo satisfez a lei, pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Romanos 10, verso 4. Deus faz essa declaração. E esse é todo o significado da justificação somente pela fé. Não deixemos, porém, o assunto nesse ponto, porquanto devemos salientar que há dois aspectos para esta grande declaração. Há dois elementos para a justificação. E esse fato é importantíssimo.
O primeiro é o que podemos descrever como negativo. O elemento negativo da justificação é aquele que nos lembra que Deus declara que os nossos pecados estão perdoados. Essa, naturalmente, é a nossa primeira necessidade. A lei condena a todos nós, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3, verso 20. E a lei declara: não há justo, nem sequer um. Romanos 3,10. O mundo todo é culpado diante de Deus. Romanos 3,19. Necessito de ser perdoado? Algo tem de ser feito em prol de minha culpa. Ora, na justificação, o primeiro passo é que está assegurado a mim que, pela obra de Cristo, meus pecados estão cobertos e, portanto, estão perdoados, estão apagados. A justificação, porém, e esse é o importante, não para no perdão. Justificação e perdão não são idênticos. Há, entretanto, muitas pessoas, e devo dizer, para ser exato, que há até mesmo pessoas evangélicas que igualam justificação com perdão. Elas procedem assim porque sua doutrina da expiação é errônea, como já vimos numa preleção anterior. Não compreendem que, como parte da expiação, Cristo prestou obediência positiva à lei, antes que a obedecesse passivamente em sua morte na cruz. Noutras palavras, há na justificação um segundo elemento, o positivo. Isso significa que, além de termos os nossos pecados perdoados, temos imputado a nós, ou posto a nosso crédito, ou em nossa conta, a justiça positiva do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele guardou a lei, ele a honrou, e, portanto, ele é justo diante das exigências da lei. E Deus lançou essa justiça de Cristo a nosso crédito. Ora, isso é importante neste aspecto. Há muitas pessoas que, displicentemente, pensam que a justificação significa apenas que minha pecaminosidade é perdoada e sou restaurado à condição de Adão antes de sua queda. Se esse é o caso, então cabe a mim, por meu próprio viver santo, justificar a mim mesmo. Os que creem nisso dizem: Deus, por amor a Cristo, perdoa os meus pecados, e visto que vocês são perdoados, viverão uma vida piedosa. E se vocês fizeram isso, Deus lançará isso a seu crédito. Tal coisa, porém, é completamente errônea. Não tem absolutamente nada a fazer em minha justificação. Ela é inteiramente um ato de Deus. Ele atribuiu a mim, ele lança a meu crédito, ele imputa a mim a justiça positiva do Senhor Jesus Cristo. Não sou simplesmente restaurado à condição que Adão desfrutava antes de sua queda. Sou muito mais que isso. Adão não teve a justiça positiva de Cristo. Eu, na qualidade de cristão, a tenho. Deus a lançou a meu crédito. O hino de Zinzendorf o expõe perfeitamente. Jesus, teu manto de justiça é minha beleza, é meu glorioso vestuário. Somos cobertos com a justiça positiva de Cristo. Oh, que os mortos agora ouçam tua voz. Ordena, Senhor, que os teus exilados se regozijem. Sua beleza é esta, seu glorioso vestuário. Jesus, o Senhor, justiça nossa. Vejam bem, isso vai muito além do perdão. Não é negativo, é positivo. Somos vestidos com o manto imaculado de sua justiça perfeita. Esse, pois, é o argumento, e podemos prová-lo através das muitas passagens bíblicas que já consideramos. Ele está perfeitamente ali em Romanos 3, versos 20 a 22. Porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, tem-se manifestada a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. É uma justiça que Deus nos concede, e ela é positiva. Vocês a têm novamente em Romanos 4, verso 6. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras. Ele não está falando do perdão. Davi a viu. Ele era um profeta neste ponto, e o Espírito Santo a revelou a ele.
E também a encontramos no grande argumento de Paulo que percorre a segunda metade deste importantíssimo capítulo 5 de Romanos. Porque, se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Porque, assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também, pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Versículos 17 a 19. Aqui vemos não somente a obediência passiva de Cristo, mas também sua obediência ativa, sua observância da lei e o contraste com Adão, que quebrou a lei e que, consequentemente, caiu. Já consideramos Romanos 10,14. Pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Vejam também 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. E em 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não simplesmente perdão, mas justiça positiva diante de Deus. E, finalmente, lemos em Filipenses 3, verso 9. E seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Tudo isso é suficiente para demonstrar-lhes que esse é o ensino essencial com respeito à justiça. Deixe-me torná-lo ainda mais definitivo, mostrando, abreviadamente, as diferenças essenciais entre justificação e santificação. Focalizemos-las assim. A justificação é um ato de Deus, o Pai. Segundo já vimos, a santificação é essencialmente a obra do Espírito Santo. Existe essa divisão da obra. Vocês se lembram, nas benditas pessoas da Santíssima Trindade. É o Pai quem declara justo e justificado. É o Espírito Santo quem santifica. Em segundo lugar, a justificação ocorre fora de nós, por assim dizer, num tribunal. A santificação ocorre em nosso interior, em nossa vida íntima. Estou diante do tribunal quando sou justificado e o juiz pronuncia o meu livramento. É uma declaração a meu respeito, do lado de fora de mim. A santificação, porém, é algo que é operado e ocorre do lado de dentro. Em terceiro lugar, a justificação remove a culpa do pecado. A santificação remove a corrupção do pecado e nos renova na imagem de Deus. E, portanto, por último, por definição, a justificação é um ato que se dá uma vez por todas. Ela nunca será repetida, porquanto não pode ser repetida e jamais precisará ser repetida. Ela não é um processo, e sim uma afirmação de que somos declarados justos por Deus, uma vez e para sempre. A santificação, em contrapartida, é um processo contínuo. Continuamos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, até que, além do véu, sejamos perfeitos. Portanto, não há nada tão errôneo, confuso e antibíblico quanto a equivocar-se com a diferença essencial entre justificação e santificação. Segundo já vimos, esse é todo o problema com o ensino católico romano e toda a piedade católica. Foi aquilo que manteve Lutero na escravidão. E uma vez que o percebeu e soube que estava livre e justificado perante Deus, então começou a gloriar-se e a se regozijar. E essa é a essência da posição protestante. Ademais, naturalmente, como vimos na preleção anterior, ela levou Lutero à certeza da salvação. Mais uma vez que vocês confundem santificação com justificação, se sentirão dominados pela dúvida, se estão ou não justificados. Se uma vez se compenetram de seu estado e condição e do pecado que vocês podem cometer, então se encontrarão questionando sua justificação. Mas se compreendem que a justificação é de caráter forense, externa e declaratória, então saberão que estão justificados, seja qual for a verdade sobre vocês.
Como, pois, ocorre a justificação? A resposta, naturalmente, é que ela é inteiramente um ato de Deus. É algo que ele faz, e tão somente ele. A Bíblia é muito criteriosa em colocá-lo em termos negativos ao dizer não de obras. Efésios 2, verso 9. Paulo reitera em Romanos 4, verso 5. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Não fazemos absolutamente nada acerca de nossa justificação. Ela é uma declaração de Deus a nosso respeito. Conhecemos-la e a recebemos pela fé. E agora chegamos a um ponto nevrálgico. O que queremos dizer quando afirmamos que somos justificados somente pela fé? Qual é a relação entre fé e justificação? Isso é importante, visto que algumas pessoas concluem que significa que somos justificados devido à nossa fé. Mas essa é a própria essência da heresia e deve ser condenada completamente. Se sou justificado devido à minha fé, ou porque exerço fé, então minha salvação é definitivamente por meio de obras, e Deus me justifica em virtude dessa obra que eu tenho realizado, a qual chamo fé. As Escrituras, porém, não afirmam que sou justificado devido à minha fé ou porque estou exercendo fé. Ela diz que sou justificado por fé, o que significa que a fé é um instrumento, e nada além de instrumento, por meio do qual sou capacitado a receber a justiça que Deus me comunica. Pergunto-me se porventura vocês compreendem a importância disso. Há pessoas que dizem que a diferença feita pela vinda do Senhor Jesus Cristo e sua morte na cruz é que, até então, Deus julga homens e mulheres de acordo com a lei. Afirmam, porém, que agora a lei foi posta de lado. Ela não está mais em vigor e Deus não mais exige que aguardemos. Tudo o que ele exige de nós agora é que criamos no Senhor Jesus Cristo. E se fazemos isso, ele nos declara justificados. Tal pensamento, porém, é uma perfeita caricatura do ensino do apóstolo Paulo. A Bíblia nunca afirma que isso em parte alguma, porque, se assim fosse, o que realmente nos salvaria, afinal, seria o nosso crer no Senhor Jesus Cristo. O ensino bíblico é que a fé, a nossa fé, não é o fundamento de nossa justificação. O fundamento de nossa justificação é a justiça do Senhor Jesus Cristo a nós imputada. Cristo é a minha justiça e não minha fé. Não é o meu crer nele que me salva, é ele mesmo quem me salva. Portanto, vocês percebem o perigo sutil de considerar a minha fé como o fundamento da salvação? Muito bem. Onde entra a minha fé? Vocês perguntariam. A fé não é mais que o canal, o instrumento pelo qual esta justiça de Cristo me vem. Em segundo, vimos quando consideramos a fé. Deus faz exatamente isso. Ele nos concede o novo nascimento, ele nos concede este poder e faculdade da fé, e então nos capacita a exercê-la. Através do exercício da fé, recebemos a justiça que Deus nos imputa. É tudo de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, verso 8. Se esse dom da fé não tivesse nos sido dado, então não poderíamos receber a justiça de Cristo. Somos, porém, justificados pela justiça de Cristo, não por nossa fé. Mas espere um momento, diz alguém. Ao afirmar tudo isso, você não estaria se esquecendo do que Tiago declarou sobre a fé no capítulo 2, versos 14 a 26? Ele, porventura, contradiz o que Paulo ensina em Romanos capítulo 4? Paulo declara, somente pela fé. Tiago declara, pelas obras. Que se dizer sobre isso? Ora, seguramente a resposta é que nem Paulo nem Tiago, neste ponto, se preocupam com a questão da justificação como tal. Ambos, simplesmente, estão tratando do caráter da fé. Estão argumentando contra os diferentes tipos de pessoas. Paulo está tratando de pessoas que criam que poderiam justificar-se por meio das obras, por meio das vidas e suas ações. E então está lhe dizendo, não, a justificação é somente pela fé. E foi a fé de Abraão que o salvou.
Tiago, porém, está falando de pessoas que, à semelhança de alguns hoje, diziam: quando digo que creio no Senhor Jesus Cristo e estou salvo, realmente não importa o que eu faço. Se digo que sou cristão e crente, muito bem, eu posso ir fazer o que quiser, que meus pecados serão perdoados. Absolutamente não, diz Tiago. Então ele prossegue dizendo que a fé salvífica, a fé digna desse nome, é uma fé que inclui obediência, inclui ação. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2,26. Não basta falar sobre a fé e sobre ser justificado pela fé, diz Tiago, com efeito, se vocês não têm a verdadeira fé. E a forma de vocês provarem sua fé é ou não verdadeira, é perguntando se ela conduz a certas coisas em sua vida. Pois bem, Paulo está afirmando exatamente a mesma coisa. A fé de Paulo não era uma espécie de fé morta. Ela era muito ativa. Ela dava provas de si mesma e se demonstrava frutífera. Aliás, em Romanos capítulo 6, Paulo está elaborando exatamente a mesma tese que Tiago. Pois que? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo algum. Verso 15. Todo esse capítulo é realmente paralelo com Tiago, capítulo 2. Paulo e Tiago estão focalizando dois problemas diferentes e estão corrigindo dois tipos particulares de erros. Contudo, como temos dito, a principal coisa que devemos compreender é que a nossa fé não constitui nossa justiça. Deus não olha para mim e diz que, devido eu crer, Ele considerará isso como justiça. Absolutamente não. O que Ele diz é o seguinte: eu lhes darei a justiça de meu filho, que guardou a lei perfeitamente por vocês e que morreu pelos pecados de vocês. Ele é absolutamente justo diante da lei, e ele os tem representado diante da lei. Ele cumpriu todos os iotas dela, e portanto lhes conferirei sua justiça. Deus me convoca a crer nele, e ele me deu, pelo dom da fé, o poder de crer. Portanto, olho para Cristo, não para mim mesmo, não para minha fé. Minha justiça está inteiramente no Senhor Jesus Cristo. Deus o fez sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1, verso 30. Por conseguinte, não confio em nada que esteja em mim mesmo, nem mesmo na minha fé. Minha fé me leva a confiar inteiramente no Senhor Jesus Cristo. E sabendo que Deus imputou a mim sua justiça, sei que tudo está bem entre mim e Deus. Creio em sua declaração. Minha fé a aceita. Ele lançou a meu crédito o perfeito, o imaculado, o inconsútil manto de justiça de seu amado Filho. Essa é a doutrina bíblica e a doutrina protestante da justificação somente pela fé.